Alô, Marques, tá na área. O Wallace Maximiano. Vou botar um microfonezinho aqui. Galera, esperando aí, tempinho. Um minutinho aí. Pessoal, fala pra mim aí o áudio, tá bom? Dá uma resposta aí, por favor. Como tá aí o áudio? Sim, show, Rafael. Só tô ajeitando aqui o microfone pra não cair no meio da aula. Show. Bora, esperando um bocadinho aí, a galera chegar. Valeu, Thiago. Fala, Thiago Santos. Galera, só pegar uma aguinha e tô voltando, a gente começa, beleza? Bora lá. Pessoal, qualquer problema que tiver, tá? Deixa eu tirar esse fone aqui, né? Tá caindo. Qualquer probleminha que tiver aí, é só me mandar mensagem no WhatsApp. Beleza? Show. Então vamos lá. Alguém mandou uma mensagem aqui. Não esquece de fazer a questão 11 da lista. É a Rafaela? Acho que é a Rafaela, né? Outra pessoa mandou aqui, professor, me ajuda. Uma questão aqui de função. Rafaela, eu vou fazer essa questão mais para o final, beleza? Pode ser? Vamos lá. Você me lembra aí. Qualquer probleminha, então, é só mandar lá uma mensagem no Zap. Galera, eu vou fazer na folha, aqui ó, vou dando aula na folha, porque tá dando reflexo na mesa, beleza? Então, para evitar esse reflexo, eu vou dar aula na folha. Tranquilo? Vocês vão me falando aí se estiver muito ruim, como é que tá ficando, por favor, tá? Tem um delayzinho aí entre o som, a imagem, essas coisas assim, vocês vão me falando aí. Então vamos lá.
Vamos falar hoje então de exponencial, tá? Eu vou começar falando aí para vocês de equações exponenciais, tá? Depois a gente vai falar de inequação exponencial e depois a gente fala de função, beleza? Vou falar de tudo porque há a possibilidade de aparecer na sua prova qualquer um desses tópicos, beleza? Então vamos lá, o primeiro tópico então é equações exponenciais. Se a letra estiver pequena, vocês me falam. Vamos lá. Primeira coisa, né? O que é uma equação exponencial? Tá? Quem quiser anotar aí, definição de uma equação exponencial, a gente já sabe o que é uma equação, já sabe que a equação ela vai ter lá, né, dois membros, tem igualdade, tem incógnita, beleza? Só que você tem que ter noção seguinte, né? Equação exponencial, a variável que é a incógnita, ela vai estar no expoente. Então, toda vez que você se deparar com uma equação e nessa equação, né, a variável que é a incógnita, ela estiver no expoente, essa equação ela é chamada de exponencial, justamente por isso, beleza? Por causa da variável no expoente. Então, nós vamos ver aqui que alguns casos, né, vou separar em alguns casos, porque nem sempre vai ser tão simples, né? O primeiro caso é simples e a gente vai evoluindo. Então, olha só, primeiro caso aqui, né? Vou te dar aqui uma equação e a gente vai ver como resolver essa equação, beleza? Então, primeiro tipo aqui, olha só, 3 elevado a x igual a 243, beleza? Então tá aí, 3 elevado a x igual a 243. Como que a gente resolve esse tipo de equação aqui? Tá? A gente vai ter que colocar todos os dois membros em uma mesma base, beleza? Olha só, nesse primeiro membro a base é 3. Eu vou fazer com que esse segundo membro também tenha base 3. O que é 243? 243 é 3 elevado a 5. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 5. A partir do momento em que as bases estiverem iguais, você pode igualar os expoentes. Então eu posso falar aqui o seguinte, ó, portanto, x igual a 5. Beleza? Então, essa é a primeira ideia que a gente tem aí. Galera, colocar em uma mesma base. No exemplo, né, segundo aqui, vou colocar um segundo exemplo, vou colocar ele de ladinho aqui, vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, olha só, esse segundo exemplo vai ser assim, ó, 5 elevado a 2 x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 1. Então tá lá, 5 elevado a 2x quadrado mais 3x menos 2 igual a 1. Olha só, primeira coisa que você deve pensar aqui, como que eu coloco tudo em uma mesma base? Lembrando que esse expoente aqui, ó, é esse mesmo, tá? Tudo que está aqui, esse grandão aqui. Como que a gente vai colocar isso tudo em um mesmo expoente? Você vai ter que lembrar o seguinte, qualquer número diferente de zero, né, qualquer número diferente de zero elevado a zero vai ser igual a 1. Então, esse 1 aqui, ó, a gente vai escrever como 5 elevado a zero. Por que 5? Porque a base aqui é 5. Então, eu estou mantendo a base. Aqui eu vou só copiar igual. Beleza? Então, as bases estão iguais. Então, toda vez que você visualizar o 1, você coloca a base que for mais conveniente para você e eleva a zero. Beleza? Então, igualando aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. Portanto, 2x ao quadrado
mais 3x menos 2 igual a zero. O que a gente tem aqui agora? A gente tem uma equação de segundo grau, certo? Então a gente vai resolver essa equação de segundo grau. Isso aí você já sabe, tá? Você já tem essa noção. Então quando você resolver aqui, ó, você vai chegar em dois valores. Você vai chegar em x igual a menos 2 ou x igual a meio. Vai dar um barulhinho aí no fundo, é o trem passando aqui perto de casa, tá? Mas rapidinho ele acaba. Beleza, galera? Então essa é a segunda opção. Alguma dúvida em uma dessas duas? Dúvida? Não dúvida? Desativar os comentários aqui, né? Tem dúvida? Eu vou desativar para a galera visualizar isso aí legalzinho. Esqueci. Tranquilinho aí, né, galera? Ninguém falou nada. Então vamos para o nosso terceiro caso. Lembrando o seguinte, galera, estude, tá? Vou colocar aqui, ó, estudar potenciação e radiciação. Estuda esses dois tópicos, galera, tá? Dê atenção a isso, por favor, tá? Porque para trabalhar com exponencial, você tem que saber potenciação e radiciação, propriedades de potenciação e de radiciação, tá bom? Então, galera, foca nessa parte aqui, tá? Potenciação e radiciação, sem ela você vai ficar meio perdido aí em algumas partes. Então, já pega para estudar isso aí amanhã. Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui. Vou desativar aqui os comentários, só para a galera visualizar isso melhor, né? Tá aí, ó, primeira folhinha. Quem quiser dar print, eu vou mandar esse vídeo depois, tá bom? Então, vamos para o nosso terceiro caso. Vamos lá. Nesse terceiro caso, galera, um pouquinho diferente do que a gente estava vendo antes. Show? Vamos lá. Vai ser o seguinte, ó. 5 elevado a x menos 2 menos 5 elevado a x mais 5 elevado a x mais 1 igual a 505. Vamos lá. Dá uma olhadinha nela aí, né? Pensaram em alguma maneira de resolver isso aí? Para começar, galera, esse 505 aqui, ó, você não consegue colocar isso na base 5, porque tá bacana, olha só, base 5, base 5, base 5, mas o 505 você não consegue colocar, beleza? Então a gente vai usar aqui um artifício aqui, né, de fatoração para resolver esse problema. Então, olha só, primeiro eu vou usar a potenciação. Quando a gente tem aqui 5 elevado a x menos 2, esse sinal de negativo significa que eu tenho aqui, olha só, 5 elevado a x dividido por 5 elevado a 2. Isso é uma propriedade, galera, de potenciação, beleza? Quando eu subtraio os expoentes. Numa divisão entre potências de mesma base, a gente subtrai os expoentes. Tranquilo?
Isso aqui eu vou deixar normal, 5 elevado a x, mais. Quando eu tenho uma soma, eu posso transformar isso em um produto de duas potências de mesma base. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Isso vai ser igual a 505. Então, olha só. Se você observar, você vai ter aqui, nesses três primeiros termos, 5 elevado a x. Ele é chamado de fator comum, tá bom? Então, eu vou colocar o fator comum em evidência. Colocando o 5 elevado a x em evidência, vai sobrar aqui 1 sobre 25. Por que 1 sobre 25? É esse 5 ao quadrado aqui, que vai dar 25. Menos 1 mais 5, que é esse 5 elevado a 1 aqui que está em cima. Isso vai ser igual a 505. Tranquilo, beleza. Nós vamos resolver aqui o que está entre parênteses, tá? Vou resolver isso aqui. E aí, a gente vai chegar no seguinte, olha só. 5 elevado a x vezes, isso vai dar, se não me engano, 25, 125, 101 sobre 25 igual a 505. Como nós temos aqui um produto, olha só o que eu posso fazer. Eu posso cortar aqui esse de cima, dividir o 505 por 101, vai sobrar 5, tá? E aqui vai sobrar 1. E aí eu vou passar esse 25 multiplicando o 5. Então a gente vai ter o seguinte, olha só, 5 elevado a x igual a 125. Beleza? Tá, o que é 125? É 5 ao cubo. Então 5 elevado a x vai ser igual a 5 elevado a 3. A partir do momento que eu tenho a mesma base, o que eu posso fazer? Eu posso igualar os expoentes. Então, portanto, x igual a 3. Beleza? Então, a solução aí é o 3. Tranquilo, galera? Fala para mim aí se tem dúvida dessa parte aí. Se tiver dúvida, se não tiver, manda um joinha. Se estiver tranquilo, manda um joinha para mim aí. Joinha, da Rafa, beleza. Beleza. Então vamos mais um exemplo, tá? Então esse exemplo aí, tá aí, né? Quem quiser, depois eu vou mandar o vídeo. Beleza. Vamos para mais um exemplo. Vou pegar mais uma folha. Nosso quarto exemplo, tá? Esse exemplo aí, a gente vai usar um artifício diferente, tá bom? Então, nosso quarto exemplo vai ser o seguinte, vamos lá. 4 elevado a x mais 4 vai ser igual a 5 vezes 2 elevado a x. Tá aí. Galera, a princípio, você vai olhar e vai pensar assim, tem 4 aqui, vou colocar na base 2. Só que esse 5 aqui te atrapalha, tá? Esse 5 aqui é que vai me avacalhar. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar variável auxiliar, beleza? Então, ó, variável auxiliar. Usaremos aqui. Beleza? O que é isso? O
que é uma variável auxiliar? É uma variável, é uma letrinha que eu vou colocar aqui no meio, sem ser o x, que ela vai me auxiliar a resolver esse problema. Então, olha só, a princípio eu vou escrever esse 4 aqui, ó, como 2 ao quadrado. Olha só, 2 ao quadrado elevado a x mais 4, esse eu vou deixar normal, tá? Vou trazer esse 5 vezes 2 elevado a x para o primeiro membro, trocou de membro, troco o sinal, tá? Isso vai ser igual a zero. Tranquilo. O que eu vou fazer? Potência de potência aqui, ó. Na potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a 2x, propriedade de potenciação, tá, gente? Mais 4 menos 5 vezes 2 elevado a x igual a zero. Beleza. Só que eu ainda vou mudar isso aqui, tá? Eu vou escrever isso da seguinte maneira. Eu vou escrever assim, ó, 2 elevado a x elevado ao quadrado. Porque eu tenho uma potência de potência e se eu multiplico, eu volto no que eu tinha antes, o 2x. Beleza? Então, na verdade, eu fiz uma troca aqui, ó. Eu inverti esses dois aqui, tá? O x com o 2. Eu posso fazer isso. Então, vai ficar assim, ó, mais 4 menos 5 vezes 2 elevado a x igual a zero. Beleza. Agora eu vou usar a variável auxiliar. Vou falar assim, olha só. 2 elevado a x igual a y. Esse y é que é a minha variável auxiliar. Tá? Então, ele é a minha variável auxiliar. Tranquilo, galera? Beleza. Aí, olha só. Se o 2 elevado a x vai ser igual a y, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui o seguinte, ó. Né? Presta atenção. A gente vai ter, olha só, y, que é o 2 elevado a x ao quadrado, mais 4 menos 5 vezes y, que é o 2 elevado a x. Então, onde tem o 2 elevado a x aqui, ó, eu chamei de y. Tranquilo? Beleza. Feito isso, galera, o que você tem aqui, ó? Igual a zero, né? Esqueci de colocar aqui. Igual a zero. Eu vou só ajustar isso aqui. Ó, y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. A gente tem aqui uma equação de segundo grau. Você vai resolver essa equação, tá? Você vai resolver essa equação. Você vai chegar em y igual a menos 1. Mentira. 4 e 1. Pera aí, galera. Vou colocar mais aqui. Ou y igual a 4, né? Então, você vai chegar nesses dois valores para y. Só que eu não quero o valor de y. Coloquei um mais aqui porque eu tinha colocado negativo. Não quero o valor de y. A minha equação não tem y. Olha lá em cima. Eu quero o valor de x. Então, você vai voltar aqui na variável auxiliar e vai jogar no lugar do y o 1. Depois, você vai jogar no lugar do y o 4. Tem que ser para os dois valores. Então, olha só. Virando aqui, né? Ó, 2 elevado a x igual a 1, ou 2 elevado a x igual a 4. Beleza? Então, olha só. 2 elevado a x igual a 1. Qual deve ser o valor de x que 2 elevado a ele dá 1? Ué, x igual a 0, galera. X igual a 0. Ou, qual o valor que o x assume, que elevado aqui, né, ao 2 vai dar 4? Nesse caso aqui, x igual a 2. Então, esses dois valores serão aí soluções da minha equação exponencial anterior. Então, nesse tipo de equação, a gente usa variável auxiliar. Beleza? Então, ó, recapitulando. Conseguiu colocar tudo em uma mesma base? Consegui. Iguala os expoentes. Não conseguiu colocar tudo em uma mesma base? Você tem aquela equação. Não deu certo, vai ter que usar essa técnica da variável auxiliar. Beleza? Então, eu falei no começo da aula para você estudar aí potência e raiz, porque em diversos exercícios
você vai ter que trabalhar com propriedades de potenciação e de radiciação, beleza? Então dá uma revisada nessa parte, tá bom? Dúvida nesse último exercício? Se tiver, me fala aí. Se conseguiu compreender, só mandar um joinha aí. Joinha, beleza. Joinha, Giovanni, Brunelli, show. Beleza. Vou falar agora de inequação, tá, gente? A inequação exponencial. Vamos lá. Pegamos a folha. Inequação exponencial. Galera, a ideia aqui é a mesma, tá bom? A ideia aqui é a mesma. Se você se deparar com uma inequação exponencial, primeira coisa, você vai colocar, né, o que está antes da desigualdade e o que está depois da desigualdade, você vai colocar numa mesma base. Então, a ideia é a mesma da equação, beleza? Então, a ideia vai ser, a gente vai partir do mesmo princípio, tranquilo? Só que aí tem uma regrinha, tá? Tem uma regrinha. Então, vamos colocar aqui a regra, ó. Vai ser o seguinte, ó. Se a base for maior que 1, mantém o sinal. Beleza? Agora, vai ter outro caso, né? Se a base estiver entre 0 e 1, você vai inverter. Inverta o sinal. Então, essa é a regra básica, tá? A gente tem aqui duas regras. Então, olha só. Pode acontecer da base ser, né, maior que 1 e pode acontecer da base estar entre 0 e 1. Então, quando eu falo de parte de exponencial, é a única possibilidade que a gente tem, tá? Você vai ver o seguinte, ó, toda vez que a gente tiver aqui A elevado a x maior que A elevado a n, esse símbolo de maior poderia ser menor, maior ou igual, menor ou igual, você vai ver que essa base que eu chamei de A, tá? Esse A aqui, ele vai ser sempre um valor maior que 0 e diferente de 1. A gente vai ver isso aqui lá na parte de função, beleza? Então, a base sempre tem que ser positiva e diferente de 1. Tranquilo? Guarda isso, tá bom? Guarda isso. Vou falar disso lá em função novamente. Então, olha só. Maior que 0, né? Diferente de 1. Quando eu falo maior que 0 e diferente de 1, eu tenho esses dois intervalos. Eu tenho entre o 0 e 1, que é esse caso aqui de baixo, e eu tenho maior que 1, porque não pode ser 1. Beleza? Então, eu tenho esses dois casos aqui. Segue essa regrinha. Vamos ver aqui alguns exemplos. O trem está passando de novo. Nunca vi trem passar tanto na minha vida. Tá doido.
Os maquinistas não estão de quarentena, não. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Vou pegar aqui. Show! Ó, 4 elevado a x maior que 64 elevado a x mais 1. Olha lá, ó. 4 elevado a x maior que 64 elevado a x mais 1. O que a gente vai fazer? Olha só, eu vou colocar esse 64 na base 4, porque olha só, 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 de novo vai dar 64. Então, 64 eu posso escrever como 4 elevado ao cubo. Então, vai ficar assim, ó, 4 elevado a x maior que 4 elevado ao cubo, que é o 64, e o 64 está elevado a x mais 1. Beleza? O que a gente tem aqui? Olha só. Potência de potência. O que é a potência de potência? A gente vai multiplicar os expoentes. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, presta atenção. 4 elevado a x maior que 4 elevado a 3x mais 3. Beleza? Fiz a distributiva. 3 vezes x, 3 vezes 1. Tranquilo. Beleza. Show de bola. Tá na mesma base, não tá? Agora você vai olhar o seguinte, a base, galera, a base é maior que 1. E olha o que a gente faz. Quando a base, olha lá, se a base for maior que 1, mantém o sinal. Então, eu vou manter aqui o sinal de maior, para deixar aqui o maior. Então, eu posso falar o seguinte, ó, portanto, x é maior que 3x mais 3. Pronto. E aí você vai resolver aí essa na equação de primeiro grau que a gente já viu como resolve, né? Então, olha só, vai ficar x menos 3x maior que 3. Beleza? Quanto que dá x menos 3x? Vai dar menos 2x maior que 3. Vou subir aqui. Multiplica por menos 1. Quando você multiplicar por menos 1, vai trocar os sinais. 2x menor que 3, x menor que 3 sobre 2. Então, a solução dessa equação vai ser x menor que 3 sobre 2. Beleza? Vamos ver agora um segundo caso, né, que eu vou aplicar lá uma base que esteja, né, menor, um valor entre 0 e 1. Tá? Deixa eu achar um valor aqui. Vou achar um exemplo. Aqui, ó. Vamos lá. Então, o nosso segundo exemplo. Simplesinho também, tá, gente? Bem tranquilinho. Então, segundo exemplo. Coloca assim, ó. 1/3 elevado a x menor ou igual a... Vou colocar aqui assim, ó, 9. 27. Beleza. E eu vou fazer o seguinte, você tem duas opções de fazer isso aqui, tá, gente? Você não é obrigado a fazer do jeito que eu vou fazer, não. Mas eu, na verdade, eu vou escrever esse 27 como 1/3 elevado a menos 3. Ao invés de inverter aqui, eu vou inverter o 27. Então, eu vou escrever assim, ó. O que é o 27? Ó, 27 é igual a 3 ao cubo, que é igual a 1/3 elevado aqui a menos 3. Beleza? Então, eu vou escrever como 1/3 elevado a menos 3. Só para ficar uma base entre 0 e 1. Então, vai ficar assim, ó. 1/3 elevado a x menor ou igual a 1/3 elevado a menos 3. Coloquei na mesma base. A base está entre 0 e 1. Se a base está entre 0 e 1, você vai inverter o sinal. Então, a gente tem que x é maior ou igual a menos 3. E aí, essa aqui vai ser a solução do nosso problema. Beleza?
Então, lembra dessas duas regras que eu falei no começo de uma equação. Tranquilo? Se entendeu, manda o joinha. Se não entendeu, pode mandar a dúvida aí. Só falar, galera. Tranquilo? Joinha da Rafaela, beleza. Tranquilo, tranquilo. Saudade de todos aí. Espero que em breve estejamos aí juntos novamente. Presencialmente, né? Junto a gente já tá, mas presencialmente. Então, beleza. Vamos lá. Vou falar agora de função. Tá? Função exponencial. Então agora a gente vai falamos da equação, e na equação, agora sim, né, a função. Beleza. Galera, não tem muita diferença não, tá? Só que agora a gente vai ver parte gráfica, né? Uma visão um pouquinho diferente, mas nada tão complexo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com uma função específica aqui, tá bom? Depois a gente, na próxima aula, eu vou trabalhar com as variações dessa função, tá? Então, hoje, eu vou só falar de uma função específica, mais básica. Próxima aula, a gente vai trabalhar com as variações aí dos coeficientes. Mas vamos lá. Então, imagine o seguinte, olha só. Seja A maior que 0 e diferente de 1. Tá? Seja A um valor maior que 0 e diferente de 1. O que é a função exponencial? Tá? Eu vou falar o seguinte, a função exponencial f de r em r vai ser a seguinte função, tá? Vai ser a função que eu vou chamar aqui de f de x igual a a elevado a x. Então, nós temos aqui uma função exponencial de base a. E esse a, galera, tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Beleza? Você tem que seguir essas restrições aí. E aí, galera, vamos ver uns exemplos aqui. Olha só. Y igual a 2 elevado a x. Outro exemplo. Y igual a 1/3 elevado a x. Beleza? E assim vai, né, galera? Eu poderia colocar assim, ó. Y igual a raiz quadrada de 5 elevado a x. Então, temos aqui 3 exemplos de função exponencial, tá? 3 exemplos aqui. Lembrando que em todos a base é positiva e diferente de 1. Tem que seguir essas restrições aí, tá? Dá mole não. Beleza, galera? Então vamos ver algumas propriedades, tá? A gente vai ver propriedades dessa função, tá? Guarde bem o que eu estou falando dessa função aqui, tá? F de x igual a elevado a x. Depois a gente vai ver as variações, beleza? Então vamos lá. Primeira propriedade aqui, né? Pegar outra folha. Haja folha, galera. Minha cadeira é barulhenta. Deixa eu ver aqui. Beleza, propriedades. Primeira propriedade, galera. Lembrando, deixa eu colocar ela aqui. F de x igual a elevado a x.
Primeira propriedade aqui, tá? Primeira. Se x for igual a 0, y vai ser igual a 1. Pronto. Essa é a nossa primeira propriedade. Se x igual a 0, ao povo, panelaço aqui perto de casa, olha só. Quando não é o trem, é o panelaço. Deixa eu esperar o panelaço acabar, galera. É uma pessoa só ali. Show! Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Doido, hein? Por que se o x for igual a 0, o y vai ser igual a 1? Olha só. A elevado a 0, qualquer valor, e esse valor é diferente de 0, elevado a 0, vai ser igual a 1. Beleza? Eu levei um susto com essa mulher batendo na panela ali. Segundo exemplo. Ó, segunda propriedade aí, né? Se, olha só, se o A estiver entre 0 e 1, a gente vai ter uma função decrescente, beleza? Decrescente. E se o A for maior que 1, a gente vai ter uma função crescente. Tranquilo? Então, guarda isso. A gente vai ver isso lá no gráfico. Tá? Quando A estiver entre 0 e 1, a função decrescendo. O que é uma função decrescente, galera? Conforme o x aumenta, o y diminui. E a crescente, conforme o x aumenta, o y também aumenta. Beleza? Então, a gente vai ver isso lá no gráfico. Terceira propriedade. Tá? Essa função, apanelaço de novo, é uma função injetora. Isso quer dizer o seguinte, que todo elemento da imagem está associado a um único elemento do domínio, beleza? Uma função injetora. E a quarta propriedade aqui, tá? Essa função exponencial que a gente está vendo aqui, ó, a elevado a x, ela é uma função que a gente fala que ela é limitada superiormente. Então, ela é limitada superiormente, tá? E eu posso falar o seguinte, a imagem dela, tá? A imagem, por ela ser limitada superiormente, tá? A imagem vai ser o conjunto dos reais positivos, beleza? Então, aqui, ó, reais positivos. Galera, tá aí essas 4 propriedades, tá? Fala pra mim aí, tem dúvida? Tô indo devagarzinho, tá, gente? Porque eu não sei como é que tá aí o entendimento de vocês. A mulher me assustou aqui com a panela. Espero que vocês não tenham assustado aí em casa. Mas fala pra mim aí, alguma dúvida? Se não, manda um joinha. Se assustou, peço desculpas. A vizinha tá brava aqui. Tranquilinho? Beleza. Vamos seguindo então, né? Vamos ver agora o gráfico, tá? O gráfico dessa função, tá? A gente, lembrando novamente, galera, eu estou trabalhando com essa função aqui, ó, tá? Depois a gente vai ver as variações dela. Então vamos lá, vamos para a parte gráfica, já caminhando aí para o final da nossa aula, tá?
gráfico. Galera, nós vamos vir aqui para dois tipos aqui, né? Crescente e decrescente. Então, colocar assim, ó, primeiro caso aqui, nós vamos colocar para o A maior que 1. E esse segundo caso aqui, a gente vai colocar o A entre 0 e 1. Que é o A. Esse aqui é um A, tá, gente? O A entre 0 e 1. Então, vamos lá. O gráfico, vou fazer um gráfico bonitinho aqui, né, para vocês. Vocês merecem, né? Algo mais bonitinho. Sem régua aqui. Um exemplo, quando eu vou desenhando aqui, um exemplo muito bom de exponencial, talvez nem tão bom assim, né? É o que a gente está vivendo agora, atualmente, tá? O crescimento das pessoas infectadas pelo coronavírus é um crescimento exponencial, galera, tá? É como se fosse uma PG, na verdade, né? Se assemelha muito a uma PG. Você vai ver que o gráfico das pessoas que estão sendo infectadas aí, dia após dia, vai aumentando, né? Vai dobrando, vai triplicando. Isso é um crescimento exponencial, beleza? Então você vai ver aqui, olha só, o gráfico, quando o A for maior que 1, ele vai vir beirando aqui o eixo X. Deixa eu colocar nome nos eixos aqui, né? X e o Y. A função ela vai beirando o eixo X, mas não encosta, tá, gente? Não encosta. Vai beirando aqui assim, ó. E vai subir. Beleza? Isso aqui é uma função crescente. Nunca vai encostar no eixo X. Tá bom? Nunca vai encostar. Quanto mais ultrapassar, também não vai. E nesse caso aqui, ela vai vir aqui assim, ó. E vai beirar o eixo X também, nunca vai encostar. Beleza? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui vale 1. E esse ponto aqui também vale 1. Tá? Porque a gente está trabalhando com qual função? A gente está trabalhando com essa função, né? F de x igual a elevado a x. Lembra disso, galera. Estou trabalhando com essa função aqui. Tá? Então, repare que aqui eu tenho um crescimento e aqui um decrescimento. Beleza? Você vai ver que quando a televisão aí, ou você vê nos jornais, né? Nas redes sociais aí o gráfico, mostrando as pessoas infectadas, o crescimento é um crescimento exponencial, tá? Óbvio que eu não tenho valores de x negativos. O gráfico ele já parte aqui da parte positiva de x e vai subindo, beleza? Mas você já deve ter visto isso aí já. Ou seja, cada dia que passa, o número de pessoas infectadas dobra, triplica, né? Porque uma pessoa vai passando para outra pessoa passa para duas e assim vai, né? Então, é um crescimento exponencial. Tranquilo, galera? Então, esse aí é o gráfico da função exponencial. E para a gente finalizar, lembrando aqui, olha só, está limitado superiormente, a imagem, né? A imagem, se você pegar esse gráfico e achatar ele aqui no eixo Y, você vai ver que a imagem é o conjunto dos reais positivos, né? Eu não tenho Y negativo e nem Y igual a 0, beleza? E domínio real, tá, gente? O domínio, só para quem tem dúvida, domínio, conjunto dos reais, tá bom? E por último, para a gente finalizar essa aula de hoje, né? Vou falar aqui da inversa, tá? Dúvida nisso aqui? Esqueci de perguntar. Fala para mim aí, dúvida? Se estiver tranquilo, manda um joinha para nós aí. Eu gosto de dar aula falando alto, aqui eu não posso falar alto. Porque tem vizinho aqui, os vizinhos vão me encher o saco. Daqui a pouco tem vizinho batendo na minha porta aqui.
O bicho vai pegar. Beleza, beleza. Joinha aí, joinha. Isso pra gente finalizar então. Vamos aqui. Um último tópico. 30 segundos aqui, tá? A inversa, a função exponencial, ela admite inversa. Show, Deolani? A função exponencial, ela admite inversa. E a inversa de uma exponencial, tá? Vai ser a função logarítmica, tá? Então, lembra aí que a inversa admite a função exponencial admite inversa, tá? Então ela tem inversa. O que vai ser essa inversa aí, tá? Essa inversa vai ser uma função logarítmica de mesma base, tá? Eu não vou entrar nesse mérito porque nós ainda não vimos logaritmo, tá? Quando a gente for ver logaritmo, aí sim eu vou falar dessa parte aí, né? A gente vai fazer lá a inversa, a gente vai testar. Espero que já estejamos presencialmente. Odel, que homem! São seus olhos. São seus olhos. Galera, dúvida aí? Dúvida nessa parte? Se tiver dúvida, só mandar. Se não, dá um joinha para nós aí. Eu vou me amostrar aqui, né? Todo final de aula eu mostro minha cara feia para vocês não ficarem com saudade. Tá bom? Só para vocês não ficarem com saudade de mim. Eu mostro minha cara. E aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Isso aí, saudade de todos vocês, tá? Espero que vocês tenham aí compreendido essa parte de exponencial. Se surgir dúvida, tá? É só mandar no WhatsApp. Dúvida de exercício. Rafaela, esqueci de você. Rafaela, vou fazer seu exercício agora e mando lá no grupo, beleza? O da Rafaela, teve uma outra também que pediu um exercício aí, esqueci o nome dela. Já eu faço e mando lá no grupo, beleza? Então, surgindo dúvida, mande para nós aí, tá? Manda no WhatsApp no particular foto do exercício que eu mando a resolução, tá? Alguns eu faço até o vídeo, né, para ficar mais fácil o entendimento. Então, tranquilo, Rafaela, já eu faço, beleza? Tem um da outra também que eu esqueci o nome dela, não sei se é Yasmin. Eu sou ruim para guardar os nomes, eu tenho perda de memória. Mas enfim, é isso aí. Eu tô com um quadro aqui, ó, só que eu não tenho pincel. Olha lá, um quadrinho ali. Tô tentando arrumar pincel em algum lugar para eu poder usar esse quadro e dar aula com o quadro. Mas enquanto não arrumo, eu vou seguindo aí com as folhinhas mesmo. Beleza? É isso aí. Satisfação enorme. Beijo, saudade de todos. Espero que em breve isso acabe e a gente volte aí presencialmente. Beleza? Um abraço a todos. Beijo aí no coração de todo mundo. Até mais. Valeu, valeu. Até mais.